Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Para você que está chegando agora aqui, meu nome é Faelbe Antônio, sou professor de vocês e hoje nós vamos dar início a um novo assunto da grade do 7º ano, que é sobre as expansões marítimas. Como a gente viu nas últimas aulas, principalmente nas aulas sobre o absolutismo, a gente percebeu que uma das classes da sociedade começou a crescer bastante. E ela era justamente a burguesia, que era uma classe de pessoas que trabalhavam com o comércio, trabalhavam com a venda de mercadorias. E justamente o crescimento dessa venda de mercadorias fez com que as rotas comerciais aumentassem, ou seja, as rotas por onde circulavam os produtos. E os produtos mais comercializados daquela época eram justamente produtos que vinham de regiões da Ásia e do Oriente. E para isso eles precisavam fazer o transporte dessas mercadorias. Entre as principais mercadorias a gente pode citar são as especiarias, que são os temperos, as pimentas, os condimentos que eles utilizavam para cozinhar. Também tinham algumas partes da tapeçaria, algumas roupas e vestidos, como a seda, que era bastante importada, além de outros produtos que eles traziam de fora, principalmente em comércio com a China, Sri Lanka e outros países também que se localizam mais próximos da Ásia. As duas principais cidades que eram responsáveis por esse comércio eram justamente Gênova e Veneza, como vocês vão observar no mapa. Eu trouxe para vocês o mapa das expansões marítimas, que naquela época acontecia muito pelo mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é esse mar que fica aí localizado no centro, entre esses continentes. Então, as duas principais cidades eram Gênova e Veneza, que faziam toda essa trajetória comercial que vocês estão vendo aí demarcadas por essas linhas vermelhas. Só que o que é que acontece? A partir de 1453, acontece a queda de Constantinopla, que é uma cidade, onde vocês podem ver que fica aí próximo do Mar Negro. E quando os muçulmanos tomam de conta de Constantinopla, então eles começam, os otomanos tomam conta de Constantinopla, eles começam então a cobrar impostos por essas travessias. Então, para poder evitar de pagar impostos, as cidades de Gênova e Veneza, elas decidem então procurar outros caminhos, outras rotas alternativas, para que pudessem fazer justamente comércio com esses países da Ásia, com os países que eles conheciam como a Índia, as Índias. E para isso, eles começaram inicialmente contornando alguns estados e países da África, que já estava sendo dominada por Portugal, e posteriormente eles começaram a criar rotas que circundassem a África. E foi justamente esse comércio que impulsionou o interesse dos estados absolutistas que estavam se formando, para que buscassem novas rotas de comércio, para evitar que pagassem os impostos. Mas só que para eles, eles acreditavam que existiam muitos perigos no mar. Entre os principais perigos, a gente pode citar, os instrumentos de navegação que eram ineficazes. Como eles não tinham hábito de ir para tão longe, então os instrumentos de navegação que eles utilizavam ainda eram muito rudimentares, ainda eram muito imprecisos. E foi justamente o contato com os povos chineses que eles começaram a utilizar outros tipos de instrumentos mais sofisticados para poderem levarem eles a uma precisão ainda maior enquanto estavam navegando. Outra questão que era muito perigosa nos mares era a questão das embarcações. Os barcos eram frágeis e lentos, porque eles eram movidos à vela, como vocês estão vendo aí uma imagenzinha de uma embarcação que era movido a velas. E isso fazia com que as viagens ficassem mais longas e mais perigosas.
Isso porque quanto mais longas as viagens, mais eles sofriam por conta de doenças. Entre as principais está o escoburto, que é a falta de vitamina C, que pode causar manchas na pele, faz com que o cabelo caia, as unhas caiam, né? E isso acontecia por quê? Porque os alimentos que eles levavam eram insuficientes e precários. Porque para aguentar longas viagens, eles levavam, geralmente, carnes salgadas, né? A gente hoje aqui no Nordeste, nós temos a charque, né? Então, digamos que naquela época eles levavam peixes salgados, como o bacalhau, levavam carnes salgadas, né? Como a carne que a gente conhece como carne de sol e charque, né? Lembrando que isso é atualmente, tá? Não antigamente, eles não levavam charque nem nada disso, né? Mas eles levavam um tipo de carne salgada também, do mesmo jeito, e a alimentação deles era ineficaz, então fazia com que, né, principalmente levar frutas, que é a principal fonte de vitamina C, as frutas estragavam logo nas viagens, por conta do calor. Então, eles sofriam com essa falta de vitamina C e acabavam sofrendo de escorbuto, o que muitos acabavam morrendo. Também tinha a peste bubônica, onde eles morriam de medo de serem contaminados com peste bubônica. Então, o primeiro sinal de que alguém poderia ter uma peste bubônica, a pessoa era jogada ao mar. E também o tifo, que era uma doença causada por uma bactéria. Além disso, eles também possuíam um grande medo do desconhecido, né? Para os navegadores daquela época, eles acreditavam que a Terra era plana. Então, se eles navegassem até a linha do horizonte, iria chegar um momento em que não iria haver mais e eles iriam cair do planeta, porque a Terra era plana. Também eles acreditavam muitos que existiam monstros marinhos e feras marinhas que podiam destruir as embarcações que já eram frágeis. Como vocês podem ver uma ilustração que eu trouxe para vocês de uma serpente marinha de um dos contos portugueses. Porém, mesmo com tanto medo, né, eles eram fascinados, porque eles acreditavam que além mar, além daquela vastidão de mar, existiam terras lendárias cheias de ouro, né, como eles acreditaram posteriormente na lenda do Eldorado, e também acreditavam em terras lendárias, como por exemplo a própria Atlântida, né, que é uma terra que foi submersa no mar e desapareceu e eles não conseguiam encontrar. E muitos aventureiros se arriscavam nos mares buscando encontrar essas terras lendárias, né? Também acreditavam que existia o paraíso, aonde esse paraíso eles iriam encontrar coisas para se alimentar, aonde eles nunca iriam passar fome, que existiam animais e espécies de tudo quanto era tipo. E foi justamente pensando nessas navegações, né, nesses locais em que se iniciaram as grandes navegações dos impérios, em que o primeiro deles foi os portugueses. Então nós vamos conhecer um pouco agora sobre as navegações portuguesas. A expansão marítima através do Oceano Atlântico foi uma das principais apostas dos reinos ibéricos, né? Lembrando que esses reinos ibéricos nós temos tanto Portugal como Espanha. Sobretudo pela sua posição estratégica que a península possuía no continente europeu, né? Ali onde os portugueses estavam eram próximos às rotas de comércio de Gênova e de Veneza, como vocês viram naquele primeiro mapa. Os portugueses foram então os primeiros europeus a se lançarem ao mar no período das grandes navegações marítimas, entre os séculos XV e XVI. Agora, por que eles foram os primeiros? Então vamos ver os principais motivos desse pioneirismo português. O primeiro que nós temos foi a centralização da monarquia portuguesa e a formação do Estado Nacional. Como vocês observam aí no mapa, eu trouxe várias etapas do assunto que a gente já estudou nas outras aulas sobre a formação dos estados modernos, de como foi formado o reino de Portugal e o reino da Espanha.
né? Aqui eles foram agregando através de casamentos e de conquistas, expulsando os muçulmanos que dominavam essa parte verde, até se formarem no século XIII, o estado de Portugal, como a gente conhece, que é esse mais próximo da margem do Oceano Atlântico, enquanto que o restante ficaria sob tutela e domínio da Espanha. Então nós temos a centralização, ou seja, o controle máximo do poder nas mãos do imperador e dos reis, né? No caso que nós estamos estudando, o de Portugal. E isso aconteceu principalmente após a Revolução de Aves, onde Dom João I começou a investir nas grandes navegações. O segundo motivo foi o investimento da burguesia nas expansões marítimas. Voltamos então aqui a lembrar que a burguesia era aquela classe de comerciante que estava enriquecendo, que estava crescendo cada vez mais. Então, se elas queriam evitar pagar os impostos aos impérios otomanos e também conseguir fazer contato com a Índia para participar efetivamente do comércio que estava acontecendo ali na Europa, então eles começaram a investir nas grandes navegações, nas expansões marítimas. E entre esses investimentos, nós temos aí o aperfeiçoamento da bússola, do astrolábio e das embarcações. E um dos exemplos que eu trouxe foi justamente a criação da caravela, que é esta imagem que vocês estão vendo aí. É um barco movido a velas, que possui uma calha principal que ajuda tanto na manobra, né, fazer com que eles manobrem de forma mais leve no mar, como também seja um pouco mais rápida e segura a viagem. Ela era muito mais resistente do que os barcos até então existiam. Outro motivo foi a criação da Escola de Sagres, né, que é uma escola naval e que ficou responsável pelos avanços e estudos náuticos. Eu trouxe para vocês uma foto panorâmica, né, da Escola de Sagres, que possui uma arquitetura típica. Ela fica no norte de Portugal e quem a comandava era o infante Dom Henrique, o Duque de Viseu. Então, a Escola de Sagres, ela foi consolidada na residência de Dom Henrique, né? Ela foi feita na casa de Dom Henrique e que se tornou referência para estudiosos como os cosmógrafos, que estudavam a cosmologia, os cartógrafos, que eram responsáveis pelas construções dos mapas e das cartografias, dos mercadores, que estudavam comércios, matemáticas e finanças, e também de outros aventureiros que iam lá para se aperfeiçoarem. E por último, mas não menos importante, uma outra característica que a gente destaca é a localização geográfica. E isso também vai valer até mesmo para o Reino da Espanha, já que tanto a Espanha como Portugal, como vocês observam aí no mapa, Portugal ele tem um dos seus lados, né, todo banhado pelo mar Atlântico. Então ele possui uma grande área costeira, uma grande área marítima, além de portos que eram portos mais seguros, não possuíam tantas ondas fortes, também não possuíam tantos recifes, que eram construções que ficam embaixo do mar e que poderiam causar acidentes com os navios, né? Então, por terem portos mais favorecíveis para essas navegações, Portugal acabou se tornando uma das pioneiras, né? Uma das primeiras dos estados a se lançarem ao mar. A expansão portuguesa. No caso específico da expansão portuguesa, a saga começou inicialmente com a exploração da costa africana. A conquista da cidade africana de Ceuta, em 1415, né, que é essa partezinha vermelhinha circulada aí no mapa, foi o marco do pioneirismo português enquanto império marítimo em expansão. Né? Lembramos aqui que Portugal ele comandou, né, e criou vários entrepostos na África
e foi até justamente por onde as rotas das cidades de Veneza e de Gênova aproveitaram para criarem outras rotas para chegarem até a Índia. Lembramos também que a ideia que eles queriam era eles contornar o país africano para poderem chegar à Índia. E isso foi feito gradativamente. A primeira cidade a ser conquistada, então, foi a cidade de Ceuta. Após a conquista de Ceuta, seguiram-se as conquistas da Ilha da Madeira, que é esse que está circulado em vermelho no mapa. Você já vê que fica um pouco mais afastado de Portugal. Esse foi conquistado em 1419 e nas décadas de 20 e nas décadas de 1420 e 1430 houve a conquista dos arquipélagos de Açores, né, que fica já esse que eu circulei de azul para que vocês pudessem diferenciar melhor. Então eles continuaram avançando, né, se distanciando à medida que eles iriam melhorando seus instrumentos de navegação, né, utilizando até instrumentos que eles conheciam com os chineses, né, que eles aprendiam e traziam da China. Eles iam aprendendo a utilizar e iam cada vez mais longe. Com o avançar das décadas e o aperfeiçoamento das caravelas, os portugueses seguiram progredindo em suas conquistas. O navegador Gil Enais conseguiu contornar o Cabo Bojador em 1434, esse que está circulado em vermelho. Já em 1444, outros navegadores conseguiram chegar até o arquipélago de Cabo Verde, né, que eu circulei de verde aí no mapa para vocês. Então vocês estão observando que eles estão cada vez mais dominando e conquistando territórios na região da África. Já no ano de 1488, Bartolomeu Dias, um grande navegador português, havia conseguido chegar até o Cabo da Boa Esperança, que é essa partezinha lá no finalzinho do mapa da África, provando que eles conseguiriam sim uma passagem para o outro oceano, né, para chegarem até o Oceano Índico, né? Lembrando que essa parte da África, do lado da África, fica no Oceano Atlântico, e já o posterior, né, como vocês podem ver aí no mapa, fica o Oceano Índico. Então eles conseguiram em 1488 chegar até esse finalzinho da África. Mas o principal objetivo dos navegadores, que nem eu disse a vocês, dos navegadores portugueses, era dar a volta no continente africano, e isso foi finalmente alcançado no ano de 1498 com um grande navegador português, Vasco da Gama. Lembrando que isso é o navegador português e não um time de futebol. Então, Vasco da Gama, ele consegue finalmente, né, alcançar as Índias, né, como vocês podem ver. Ele fez duas rotas. A primeira, que é essa linha laranjinha, um pouco mais clara, foi a viagem de ida. Então ele fez toda essa viagem de ida até chegar na cidade de Calicut, na Índia. E depois fez essa linha vermelha como a viagem de volta. Então finalmente eles conseguiram dar a grande volta no continente africano. Já em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral, que estava encarregado de estabelecer contato diplomático com os líderes indianos, em vez de seguir o mesmo trajeto que Vasco da Gama havia feito, acabou saindo da rota e aportou em terras que foram chamadas como Ilhas de Vera Cruz, que fica próximo ao estado da atual Bahia, e que mais tarde se transformaria no Brasil. Então, né, quando Pedro Álvares Cabral, em 1500, ele se distrai da rota, ele acaba saindo da rota que Vasco da Gama havia feito e acaba vindo parar no Brasil. Eu trouxe para vocês esse mapa maior, que está na próxima imagem, né, para vocês observarem
o quanto que realmente, né, Pedro Álvares Cabral acabou se distanciando da rota que ele tinha. Então, quando ele chega naquele continente totalmente desconhecido, né, em terras desconhecidas, mesmo sendo comandadas pelos índios, né, mesmo os índios dominando esse local, eles resolvem então nomeá-las como terras do imperador de Portugal, que a essa época já era Dom João II, e resolvem então dizer que aquelas terras seriam de Portugal. Então depois ele segue viagem e vai até Calicut, na Índia, para seguir com os seus afazeres. É importante lembrar que posteriormente nós vamos estudar isso, mas inicialmente o Brasil não se chamava de Brasil. Até chegar ao nome Brasil, né, foi uma mudança de nomes, mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas já dando um pequeno spoiler a vocês, né, quando eles chegaram aqui, eles encontraram então uma grande abundância de uma floresta, onde existia uma árvore grossa e grande, que delas poderiam se extrair uma tinta vermelha, que era a árvore, né, o pau-brasil. E por conta disso, né, futuramente, Brasil iria vir se chamar Brasil. E os índios, como assim foram denominados, foi porque eles estavam buscando, né, um caminho para chegar até as Índias. E quando chegaram aqui, eles acabaram denominando os nativos como índios, né? Lembrando que isso não existe na nossa língua original, né, na língua tupi-guarani aqui do Brasil. Bom, a aula de hoje vai terminar por aqui, né? Eu trouxe somente isso. Nas próximas aulas a gente vamos ver outras explorações e outras formas de dominação, mas antes disso eu trouxe uma dica de filme para vocês. Então vamos olhar uma dica de filme. E a dica de filme que eu trouxe para vocês é o filme 1492, A Conquista do Paraíso, também chamado como a história de Cristóvão Colombo. Ela é dirigido por Ridley Scott, foi produzido em 1992, então, senhores pais, vocês que estão aí acompanhando essas aulas com seus filhos, né? Se vocês forem procurar assistir, dá uma olhadinha na classificação indicativa, né, para ver se não tem nenhum problema deles assistirem. Mas este filme em si, ele conta a história de Pedro Álvares Cabral, né, como se deu este descobrimento, né? Lembrando que a gente fica um pouco meio receosos a utilizar esse nome descobrimentos, já que aqui no Brasil já existiam os índios, né? Então não foi nada descoberto e sim dominado, né? Mas eles abordam principalmente, além da biografia de Pedro Álvares Cabral, aborda também as dificuldades que eles enfrentaram na viagem, já que eles saíram de Portugal com 13 caravelas e chegaram no Brasil apenas com 3, né? Algumas foram destruídas, outras se perderam e as outras 3 finalmente chegou aqui no Brasil. A aula de hoje termina por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.